Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, com muita alegria e gratidão a todos vocês e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Moçada, nessa videoaula eu vou ensinar para vocês o que é uma equação diferencial e vou ensiná-los a resolver uma equação diferencial pelo método separação de variáveis. Mas, professor, o que é uma equação diferencial? Então vamos lá. Equação diferencial é uma expressão que tem um sinal de igual, ó, aqui eu tenho uma igualdade, e nessa igualdade eu tenho o símbolo da derivada. Para quem não lembra, símbolo da derivada é qualquer coisa assim, ó. Y' é um símbolo de derivada, e ela pode ser escrito também como dy sobre dx. Então, se você vê qualquer símbolo, derivada de y em relação à derivada de x, ou simplesmente o y', a gente está falando nada mais, nada menos do que uma equação diferencial. Então, vamos lá. Conforme vocês já observaram, aqui eu tenho uma equação diferencial. Para começar a resolvê-la, primeiro eu vou passar o seno de x² dx para o outro lado. Já vou explicar por que eu vou fazer isso. E a minha equação ela fica assim. Y sobre x dy é igual. Quem é negativo passa para o outro lado como positivo. Então, seno de x² dx. Por que eu passei para o outro lado? Agora é a parte importante. Porque para que eu comece a resolver uma equação diferencial, eu preciso que antes do sinal de igual, a letra y do alfabeto fique junto com o dy. Do outro lado de igual só pode ter letra x. Então, meu x tem que ficar junto com o dx, tá? Então, vamos botar a ordem na casa. Antes do sinal de igual, eu tenho y dy, mas eu tenho um carinha aqui meio chato que é o x. Eu vou tirá-lo daqui. Como ele está dividindo, eu sei que a operação inversa da divisão é a multiplicação. Prontinho, já deixei arrumado para vocês. Reparem aqui, ó, eu peguei esse x que estava dividindo, passei para o outro lado, multiplicando. Olha aqui. Repara que antes do sinal de igual eu tenho y com dy. Depois do sinal de igual eu tenho x² junto com dx e junto com x. Então, olha que maravilha. A nossa equação está pronta para começar a ser resolvida. Como? Eu preciso fazer o meu dy virar y. E eu preciso fazer o meu dx se transformar em x. Isso é uma das regras que a gente usa para resolver equação diferencial. Agora, como que eu faço dy virar y e dx virar x? Vou fazer uma revisão para quem tem mais dificuldade. Então, olha aqui. A ferramenta que eu uso para isso é integral. Mas por que a integral, professor? Pessoal, é o seguinte. Se eu quero calcular a integral de 3y dy, como que eu resolvo essa integral? Eu venho aqui, não tem nada, é como se fosse 1. Eu somo 1 no expoente, isso dá 3y². Lembra? Ó, integral eu tenho que somar 1 e dividir por esse resultado aqui. E coloco mais uma constante. Se eu peço para você integrar para mim apenas 3dy, você tem que observar que o número 3 pode ser escrito como 3 vezes y elevado a 0 dy. Porque eu sei que todo número elevado a 0 é 1 e 3 vezes 1 continua sendo 3. Pelo conceito de integral, eu tenho que pegar o meu expoente e somar uma unidade. Então, isso daqui vai ficar 3y elevado a 1 dividido por 1 vai dar 3y mais a constante. Então, eu sei que a integral de 3dy é 3y mais a constante. Então, eu sei que a integral de 4dy vai ser 4y mais a constante. A integral de 1dy vai ser 1y mais a constante. Agora, o que eu quero que vocês não esqueçam? 1 vezes dy é dy. Então, a integral de dy continua sendo y mais a constante. Então, para o meu dy virar y, eu preciso integrar.
Então, quando eu integro desse lado e integro do outro, o meu objetivo é alcançado, tá? Então, vamos lá. Eu vou integrar para vocês y dy. Igual eu já ensinei aqui, eu vou somar uma unidade no meu expoente. Então, isso aqui vai ficar y ao quadrado sobre 2. Mas eu vou chamar de C1, que é a constante referente a essa primeira integral. Agora, eu vou integrar seno de x ao quadrado dx vezes x. Eu vou fazer ela separada para explicar passo a passo aqui nesse slide para vocês. Então, vamos lá. Pessoal, como que eu faço esse tipo de integral? Então, vai uma dica para vocês, anotem com calma. Eu faço ela por partes, eu faço ela por substituição fazendo u, du. O que eu tenho que resolver? Pessoal, essa daqui eu sei que eu tenho que chamar o meu x ao quadrado de u. Isso aqui eu chamo de u. Mas por que, professor, eu sei que eu tenho que chamar de u? Então, vai a dica do mestre para vocês. Se você pegar esse x ao quadrado e derivar, a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, isso aqui vira uma função do primeiro grau. E você tem um outro x aqui também, que é uma função do primeiro grau. Eles vão se cancelar. Então, você pode chamar de u. Então, quando que eu vou chamar de u? Quando aquilo que você for chamar de 1 for sempre 1 grau maior do que a outra função que está junto com ela. Aqui é uma função do segundo grau. Aqui é uma função do primeiro grau. Então, você pode chamar de u. Professor, se aqui fosse x ao cubo e aqui fosse só x, terceiro grau e primeiro grau, eu poderia chamar isso de u? Não poderia chamar de u, porque você não iria conseguir resolver ela, tá? Então, vamos lá. Quem eu chamei de u? O meu u é x ao quadrado. Eu vou lá e escrevo u é igual a x ao quadrado. Repara que quando eu faço isso, a minha integral começa a ficar desse jeito, ó, x vezes seno. No lugar do x ao quadrado, eu ponho u dx. Como eu expliquei em sala de aula para vocês, eu não consigo resolver essa integral ainda, porque para eu resolver a integral tem que ter só uma letra do alfabeto. Aqui eu tenho u e aqui eu tenho a letra x. Então, eu preciso fazer com que esse meu x dx vire du, para eu poder ficar tudo com a mesma letra do alfabeto e conseguir resolver. Para isso, eu vou derivar. Eu vou derivar, ó, d de derivada, o u em relação a x. Então, a derivada de 1 em relação a x é 2x. A derivada de x ao quadrado é 2x. Agora, eu vou multiplicar isso aqui em cruz. Então, vai ficar assim, ó, du vezes 1 dá du. 2x vezes dx dá 2x dx. Mas eu quero ficar só com x dx. Eu quero que só isso aqui fique, ó. Então, eu vou pegar esse 2 que está multiplicando e vou passar ele dividindo. Então, isso aqui fica assim, ó. X dx. Então, repara agora, moçada, que a minha integral ficou assim, ó. No lugar de x dx, eu vou colocar du sobre 2. Isso daqui. Du sobre 2. E vezes o seno de u. Agora eu vou passar esse du sobre 2 para fora, que na verdade eu sei que é 1/2, porque é uma constante. Lembra? Toda integral que tem uma constante, eu posso jogar ela para fora. E do lado de dentro vai sobrar seno de u, du. Aí tem uma tabela de integral, a gente já sabe que seno de u vale menos cosseno de u. Então, isso daqui vai ficar meio vezes menos cosseno de u. Resolvendo isso daqui, eu vou ter menos cosseno de u sobre 2, tá? Eu multipliquei o menos cosseno de u vezes 1 sobre 2. Mas quem é o meu u? Ó, o meu u eu tenho lá em cima que ele é igual a x ao quadrado. Aí é só eu trocar. Então, olha a minha resposta final dessa integral. É menos o cosseno do u que vale x ao quadrado.
tudo isso aqui dividido por 2. Aí eu venho aqui e somo mais a constante. Eu vou colocar essa constante como C2 porque tem uma que eu já coloquei como C1. Então, isso daqui é o resultado dessa nossa integral. Fechou? Bem tranquilo assim. Então, vamos lá. Voltando no slide, eu vou colocar esse resultado aqui. Então, ficou menos cosseno de x ao quadrado, tudo isso sobre 2, mais a minha constante 2. Foi o que a gente resolveu aqui, ó, tá? Agora, vamos manipular isso daqui, porque o meu objetivo é deixar o y sozinho, tá? Quando eu resolvo uma equação diferencial, é deixar ou o y em função de x, ou deixar pelo menos a constante sozinha. Para começar a melhorar, começar a deixar o meu y sozinho, eu vou tirar esse minha constante 1 daqui. Então, a minha equação ela fica assim, ó. Y ao quadrado sobre 2 é igual menos o cosseno de x ao quadrado sobre 2, mais a constante 2, e eu vou passar o mais C1 para lá, ele vira menos C1. É aqui que alguns alunos, pessoal, ficam com um pouco de dificuldade de entender. Então, eu vou tentar ser claro com vocês. Eu sei que o C2 é qualquer número, é qualquer constante. Então, eu vou fingir com vocês que o C2 fosse o número 10 e o C1 fosse o número 8. Então, 10 menos 8 daria 2. Repara que continua dando uma constante, continua dando um número. Então, o que eu posso fazer? Eu sei que constante menos constante, número menos número, continua dando um número. Então, eu troco C2 menos C1 por um C. Tá? Continua sendo um número. Eu posso fazer isso em equação diferencial. E lá no final, nas aplicações, a gente vai dar um significado para essa constante. Então, eu posso escrever isso assim, ó. Menos cosseno de x ao quadrado. Só apagar isso aqui. Menos cosseno de x ao quadrado. Sobre 2. Mais uma constante. Agora, para a gente começar a dar uma melhorada, seria legal a gente tirar esse 2 aqui de baixo, tá? Só que eu não posso cancelar esse 2 daqui de baixo, esse 2 daqui de baixo, por causa dessa constante. Aí eu vou lá e tiro o MMC. Eu sei que o MMC de 2, 2 e 1 é 2. Aí faço o que a gente já sabe, ó, 2 dividido por 2, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, aqui vai dar y ao quadrado. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes tudo isso de cima continua dando menos cosseno de x ao quadrado. 2 dividido por 1 dá 2, vezes c vai dar 2c. Agora, ó, a mesma coisa que eu comentei agora há pouco com vocês. O 2 é um número, o c é uma constante. Então, eu sei que número vezes número continua dando número. Então, eu posso escrever o 2c como um k. Eu só estou trocando a letra do alfabeto para dizer que isso aqui não é o mesmo c, é uma outra constante. Então, eu posso agora cancelar 2 de um lado e 2 do outro, tá? Porque o primeiro lado está dividido por 2 e o segundo lado também está dividido por 2. Eu posso escrever essa equação desse jeito, ó. Y ao quadrado é igual a menos cosseno de x ao quadrado mais a minha constante. Agora, ou eu isolo o meu y para chegar no resultado da minha IDO, y é igual mais ou menos a raiz disso tudo, ou eu posso isolar a minha constante, tá? Eu vou isolar a constante aqui. Então, vai ficar y ao quadrado. Quem é positivo vai para quem é negativo vem para cá como positivo. Tudo isso é igual à minha constante. Isso daqui, pessoal, é uma solução da EDO, tá? Daqui a pouco essa constante vai apresentar um significado, no que a gente vai trabalhar a linha de contorno, e a gente vai entender o que é esse modelo matemático, tá? Que a gente comentou na primeira aula. Tá aí a solução de uma equação diferencial da nossa aula 1.
Aquele abraço especial para todos vocês.